Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês que estão aí já nesse momento, se preparando para o domingo na nossa escola dominical. Próxima lição, a lição número 8, lição fantástica, o avivamento da Rua Azusa. O fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Lição fantástica, uma matéria que está bem ligada à nossa a existência como Assembleia de Deus, como movimento pentecostal, que gerou a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E Deus abençoe vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho na parte superior à direita, clique nele para você receber as notificações e compartilhe, dá seu joinha, comente no canal e compartilhe com mais pessoas possíveis. Vamos fazer conhecida a palavra de Deus e a nossa história como movimento pentecostal. Eu sou o professor Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem em São José dos Campos, São Paulo, e dando aula de teologia online também para todos os lugares, vários países também. Deus nos abençoe. Vamos aqui já na nossa lição, como nós já dissemos, lição 8, e o nosso texto áureo é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Está em Jeremias 29, versículo 13. E a verdade aplicada diz: é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Isso é uma necessidade nossa. Nós clamarmos hoje, na nossa geração presente. Temos três objetivos. Primeiro, conhecer a história do avivamento na Rua Azusa. Segundo, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour. E terceiro, ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Nosso texto referente está em Joel, capítulo 2, 28 ao 31. Por favor, você lê aí, que eu já vou para a nossa introdução. Diz assim: nesta lição veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica em Topeka, nos cultos da Rua Azusa. Que o Espírito Santo nos conduza, então, edificando o estudo e opere em nosso anseio por receber mais do Senhor. Nós vimos na lição anterior o movimento da santidade, e você deve ter acompanhado na última parte, quando William Seymour, ele é pastor de uma igreja do movimento da santidade, tá? E ele estudou na escola de Parham, né? Então, vamos ver hoje mais detalhes acerca disso. Três pontos importantes: a escola bíblica em Topeka. Primeiro subtópico: o estudo do batismo no Espírito baseado no livro de Atos. A glossolalia é o reavivamento, a relevância na construção do movimento pentecostal. Bom, para o entendimento adequado do avivamento pentecostal no século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles Parham em sua escola bíblica Bethel em Topeka, Kansas, isso nos Estados Unidos, para que posteriormente ocorreria na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Tá? Então, vamos ver um pouquinho como começa esse momento histórico, tá? O desejo que está ardentemente no coração do povo de Deus naquele período para buscar mais de Deus. Nós já vimos que eles queriam a santificação, oração, consagração, palavra, e agora o foco é no batismo com o Espírito Santo, no modelo de Atos, com a evidência de falar em línguas estranhas. Bom, o estudo do batismo no Espírito baseado no livro de Atos. Parham era pastor em Topeka, fundador do Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes Orsman foi batizada com o Espírito Santo, com evidência física de falar em outras línguas, conforme Atos 2, versículo 4. O ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal
moderno, pois a partir desse avivamento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Bom, nós falamos um pouco semana passada e agora, deixando bem detalhado, meus queridos irmãos, Parham, como pastor, né, metodista, está influenciado pelo movimento de santidade, ele vai estudar, tá? Vai pesquisar na palavra, na história, tá? A evidência de falar em línguas. Tá? Nós sabemos que nós falamos anteriormente, que havia alguns movimentos que estavam falando sobre o batismo com o Espírito Santo, havia um desejo de sentir a presença de Deus, mas Parham, ele quer um fundamento teórico bíblico, tá? Ou seja, todo o trabalho bem fundamentado, todo o ensino bem fundamentado tem que ter seu fundamento teórico. Então, ele vai procurar na palavra de Deus, na história da igreja, tá? Acerca do falar em línguas estranhas, dos dons espirituais que se manifestam durante toda a história da igreja. E depois de um ano de pesquisa, de estudo aprofundado, ele e os seus alunos, ele chega à conclusão, realmente, batismo com evidência, falar em línguas é para nós nessa geração, né? No caso deles, no século XX, nós já estamos no 21, né? Então, quando eles entendem que Atos 2 e 4 realmente é para nós, e é ensinado claramente na escola, isso em 1901, aí vai ser batizado com o Espírito Santo a irmã Agnes Hossmann, tá? Eu coloquei aqui uma fotinha, uma imagem para você, tá? Se você quiser, né? Você sabe que se você quiser esses slides, só mandar uma mensagem dizendo eu quero teu nome, a cidade e o estado de onde você está falando, ok? Então, essa seria a irmã Agnes Hossmann, tá? Que foi batizado em 1º de janeiro de 1901 em Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, na escola do pastor metodista, a Escola Bíblica Bethel. A glossolalia e o reavivamento. Estudando as Escrituras, Parham teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento mundial, por meio da ação direta do Espírito Santo. Veja só, o desejo de santidade. E eles estão percebendo que o batismo com o Espírito Santo é necessário, porque nos últimos dias, disse o Senhor, né, que derramaria do seu Espírito, então viria o fim. Tá? Eles entendem que para esses últimos dias, antes do regresso de Cristo, era preciso, que deveria acontecer o avivamento pentecostal. Então, eles estudam a palavra. Quando eu coloco aqui estudar, eu quero deixar bem claro, nosso movimento pentecostal é um movimento fundamentado nas escrituras sagradas, não é um movimento emocionalista, é um movimento que está fundamentado na palavra de Deus. Ele, no Parham, né, então passou a ensinar que essa ação do Espírito é o batismo no Espírito Santo, uma experiência distinta e separada da conversão. Portanto, assim como ocorreu em Atos 2, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, fazendo uma retrospectiva da lição passada retrasada, você sabe que John Wesley, ele acreditava que poderíamos alcançar uma santificação plena mediante oração, consagração. Aí depois vem o movimento de santidade e faz uma separação, que uma coisa é ser justificado, quando Deus se declara justo, outra coisa é ser santificado, que seria um processo, né? A santificação teria progresso à medida que o cristão se aprofunda nas Escrituras, tá? Não é algo de uma experiência única. A justificação, sim. Aceitamos Jesus, Deus nos declara justo. Aí vem a santificação como progresso. E agora, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, é outra experiência separada, tá? Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Seriam experiências separadas conforme assim nos ensina a palavra de Deus. A relevância na construção do movimento pentecostal. Hates escreveu que o século XX
alvoreceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivessem na expectativa do que Deus estava prestes a fazer. Foi Parham que, além da formulação da doutrina da evidência inicial, cunhou os nomes mais tradicionais aplicados ao moderno pentecostalismo, entre eles Movimento Pentecostal ou Movimento da Fé Apostólica, e fundou o periódico Fé Apostólica. Veja, então, o Espírito Santo está se movendo de uma forma que as pessoas, os cristãos, estão com expectativa. Nós cremos, acreditamos que Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária, né? A presença de Deus é muito clara. Então, como diz aqui, é como se estivessem na expectativa que Deus estava prestes a fazer, andando nas pontas dos dedos dos pés, né? Ou seja, Deus, lembra semana passada, ou lições anteriores, né? Que eles reverenciam a pessoa do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa, deve ser reverenciada, e essa presença com a palavra de Deus traz o sobrenatural. E agora estão esperando que algo além vai acontecer. Lembra você que já havia curas acontecendo, tá? Por fé na palavra, unicamente na palavra e a ação do Espírito Santo, mas não havia ainda os dons espirituais manifestos nesse momento. Aqui vem essa expectativa, agora vem o batismo e os dons com mais clareza. A importância de William Seymour, uma história de fé e coragem, uma história de superação, um líder pentecostal. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal, tendo sido um dos alunos de Parham na Escola Bíblica Bethel, em Houston, Texas, em 1905. Seymour recebeu como bíblico os ensinos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. Em 1906, após 5 semanas na escola bíblica, ele foi para Los Angeles e o seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2:4. Bom, então aqui nós estamos vendo, tá? Que em 1905, tá? Ele começa a procurar o conhecimento. Eu disse para vocês que foi um ano de pesquisa, um ano de estudo, tá? E eles estão querendo ter fundamentos na palavra, tá? E depois, em 1906, tá? Ele vai pregar seu primeiro sermão, 5 semanas após, né, de estar nessa escola, tá? Creio que eu falei semana passada. Aliás, aqui vamos colocar mais claramente, né? Está aqui na nossa revista, é uma história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e livre de vaidades. Vindo de uma família de escravos alforriados, Seymour não recebeu uma educação de qualidade. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Então, William Seymour, tá, é descendente, né, de escravos, tá, afro, né? E ele, tá, não tem muito estudo, mas ele tem desejo, tem vontade de aprender a palavra de Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o que interessa muito aqui é o quanto desejo conhecer Deus, o quanto desejo conhecer a palavra de Deus, tá? Ou Deus mediante a sua palavra. É isso que interessa. Pode ter pouca leitura, mas a vontade, Deus sabe o quanto você deseja, a tua mente vai se abrir. E William Seymour, como as leis de apartheid não permitiam que pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula de alunos brancos, Seymour assistia às aulas do lado de fora da sala, no instituto fundado por Charles Fox Parham. Veja, Parham, ele queria que William Seymour participasse das aulas, mas havia uma lei, as leis do apartheid, tá? Que era uma lei que brancos e negros não poderiam estar na mesma sala. E Parham é branco, tá? Os alunos são brancos. Logo, William Seymour não pode participar da sala de aula. Então, ele vai ficar no corredor,
Isso é importante. Quando eu quero, quando eu desejo, nada me impede conquistar o que eu quero. E o Senhor, ele quer aprender da palavra de Deus. Não importa se está do lado de fora da sala, não importa se está no corredor, mas importa que está ouvindo a palavra. E Parham quer que o Senhor também aprenda isso. Tá? Não pode colocá-lo na sala porque é contra a lei, mas tem um desejo, tá? Então, esse aqui é o William Seymour, que é um homem negro, tá? Que tem vontade de conhecer a palavra de Deus. Nesse contexto, tá? Os pais de William Seymour, Simon Seymour e Philip Salabar, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista devido às complicações da varíola, Seymour perseverou nos seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza. Além de conviver com a tirania e o extremismo da reconstrução sulista, naquele momento, o Ku Klux Klan apavorava o sudeste do estado de Louisiana. Veja, o que é esse... Vamos entender um pouquinho dessa história, né? Primeiro, ele tem dificuldades porque ele é de família de escravos, ele é negro, tá? Ele é pobre, ou seja, naturalmente, os recursos naturais, tá? Parece que não lhe são favoráveis, os recursos externos. Agora, preste atenção que eu vou lhe dizer. Nunca, nunca os recursos externos, tá, são determinantes para você conquistar seus objetivos. E William Seymour, para nós, é uma prova disso. Os fatores visíveis, concretos, externos, dizem que ele não pode fazer a diferença no mundo. Ele é filho de escravos, é negro e não tem acesso a muita cultura, além de ser cego de uma vista, por causa da varíola. Além disso, está tendo naquele contexto americano, né, que teve a Guerra Civil, tá, do Norte e do Sul, onde houve grande destruição da nação, e está tendo agora o extremismo da reconstrução sulista. Ou seja, ainda muita gente, tá, não aceita que os negros tenham plena liberdade. Tá? Se conquistou que haveria libertação de escravos, tá? Benjamin Franklin, né, presidente americano, conquista isso, tá? A liberdade de escravos, mas tem muita gente que ainda não aceita, como esse movimento chamado Ku Klux Klan, né? Que são um movimento contra a liberdade de escravos. Eles matavam as pessoas negras. Ou seja, todos os fatores externos parecem que estão contra William Seymour. Mas aqui há o quê? Dedicação, tá? Superação. Meu amado irmão, minha irmã, o quanto você está desejoso de enfrentar qualquer fator externo para você conquistar aquilo que teu coração deseja, aquilo que a tua alma deseja, mais de Deus. Então, para nós, William Seymour é o modelo de dedicação. Um líder pentecostal, William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Um exemplo de fé, vida de oração, anseio por receber mais de Deus, perseverança num contexto histórico de segregação racial, rejeição e incompreensão. As qualidades de liderança de Seymour floresceram em uma época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências. Então, as pessoas achavam que os afros, né, os africanos, eram tratados, a início, até como animais. Achavam que não podiam ter capacidades raciocinais, lógicas. E William Seymour se destaca como um líder, um homem que tem liderança, determinação. Tá? Ele, como aluno de Parham, quando ele vai iniciar as suas pregações, tá? A sua igreja, tá? Ou ele vai colocar uma placa na igreja dizendo que aqui todos são bem-vindos. Quando diz todos são bem-vindos, inclui os brancos, porque muita gente branca vai começar a participar dos cultos, porque ele tem a palavra, tá? Acerca do batismo com o Espírito Santo.
A importância da Rua Azusa. Vamos conhecer mais um pouco dessa história. Um lugar que entraria para a história, o acontecimento na Rua Azusa, e o fogo cai em Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. Veja, já vou deixar mais claro aqui, que chama a Rua Azusa porque, além de ter a igreja de William Seymour, mais adiante um pouco vai ter outras igrejas pentecostais, tá? Então, a Rua Azusa se torna conhecida porque tem algumas igrejas evangélicas pentecostais nessa rua. Eu não sei se tem algo parecido na tua cidade. Aqui, na nossa cidade, em São José dos Campos, tem uma rua, né, chamada a Rua dos Evangélicos, tá? Onde tem várias igrejas nessa rua, tá? De todas as denominações evangélicas, tá? Então, acabou se denominando a Rua dos Evangélicos. Nesse caso aqui, é a Rua Azusa, onde tem várias igrejas evangélicas, entre elas a igreja de William Seymour. Após as pregações, movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre os irmãos, Seymour se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração e busca pelo batismo com o Espírito Santo. Isso fez com que ele alugasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa 312, no centro de Los Angeles. Não havia nenhum orgulho lá. Era um edifício antigo, com vigas baixas e assoalhos desencapados. Ou seja, ele era muito humilde. Agora, vamos explicar melhor, né? Veja só. A igreja está crescendo, eles mudam para a Rua Azusa 312, um local onde já tinha sido, disse, outra igreja, tá? Um galpão grande, mas ele não está em condições muito favoráveis. É antigo, vigas baixas, assoalhos desencapados, tá? Mas eles precisam de espaço e vão. Agora, isso não significa, por favor, entenda bem isso, isso não significa que uma igreja que está caindo aos pedaços é sinônimo de poder de Deus, tá? Não significa que a igreja tem que ser mal cuidada para ser a manifestação do Espírito Santo. Não, aqui há uma necessidade, tá? Eu preciso de um local, esse local que eu tenho é o único local, então eu vou usar isso aí, tá? E tá tudo certo. É mais ou menos quando Davi enfrenta Golias. A princípio derruba Golias com uma funda e uma pedra, mas mais para frente Davi aprende a usar espada, tá? E tem sua armadura, tá? Então, cuidado com confundir necessidade do momento com humildade simplesmente, ok? Acontecimentos na Rua Azusa. O avivamento na Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo o mundo. Então, aqui nós temos um ponto muito importante, tá? O desejo, a vontade de conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra, experienciar o batismo com o Espírito Santo, tá? Faz que esse lugar se torne, tá? Um local especial, um núcleo irradiador. Pense bem, tá? Mais uma vez, eu falei no início, o quanto você deseja a presença de Deus, o quanto você quer essa presença na tua vida, na tua igreja. O desejo ardente, autêntico, eu desejo um autêntico derramamento do Espírito Santo. Tá? Esse desejo vai nos mover. O nosso desejo, mediante essas lições, é que haja uma vontade gigante nascendo em você, crescendo em você, para ter a presença manifesta do Espírito Santo. O fogo cai em Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniam nessa rua para clamar com o batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador. Opa, estamos
repetindo aqui, vamos lá. Agora sim. William Durham, tá? William Durham, né? O slide está repetido, tá, irmãos? Agora vamos lá no novo slide aqui. William Durham foi batizado com o Espírito Santo na Rua Azusa, em 2 de março de 1907, tá? William Durham, veja, já é outro irmão, isso não está na revista, eu acrescentei a mais para vocês, tá? Porque um link, né, para o nosso ponto assembleano, tá? Por isso que eu anexei isso aqui. Veja, Durham, tá? Que frequentou a igreja de William Seymour, ele foi batizado com o Espírito Santo em 2 de março de 1907. Foi no ministério dele, de Durham, que muitos pioneiros destacados do movimento pentecostal em todo o mundo frequentaram lá. Ou seja, William Durham, tá? que foi batizado com o Espírito Santo na igreja de William Seymour, mais para frente, na Rua Azusa mesmo, que eu disse para vocês, há várias igrejas na Rua Azusa, tá? Na Rua Azusa, William Durham tem a sua igreja, e lá na igreja de William Durham, que vão conhecer, tá, o movimento pentecostal, pessoas de destaque mundial. Quem são eles? Daniel Berg, Gunnar Wingren, que são fundadores das Assembleias de Deus, Amy Semple McPherson, que é fundadora, né, da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, e Luigi Francis Kohn, que é também fundador da Congregação Cristã no Brasil. Veja, estes personagens, tá, participaram da igreja de William Durham. Tá? William Durham apresentou para eles o movimento pentecostal. Cada um tem seu momento, em que foi batizado com o Espírito Santo, no momento da sua história, tá? Depois nós vamos ver a próxima lição, né? Aí nós ficamos com essa vontade de conhecer mais disso, tá? Mas já deixando bem claro para vocês, tá? Que a Rua Azusa tinha várias igrejas, e na igreja que se conheceu, tá? Por Daniel Berg e Gunnar Wingren, conhecer o movimento pentecostal foi na igreja de William Durham, tá? Quando daí, tá? Dessa igreja, né, que vai surgir, tá? Esse conhecimento que vai se expandir para o mundo inteiro. Muito bem, meus amados, conhecemos a história do avivamento da Rua Azusa, identificamos a ação do Espírito Santo na vida de Seymour e ressaltamos a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Meu amado irmão, meu amado, desejo que você esteja ardendo de vontade de ter mais da manifestação do Espírito Santo na tua vida e conhecimento da palavra. Parabéns a você que está estudando a palavra, parabéns que se dedica ao ensino. Deus vos abençoe. Desejo que tenha uma boa escola dominical e lembre-se de compartilhar a lição, deixar seu joinha, seu like. A paz do Senhor Jesus.